Eu sou Silvana Medeiros, desse canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site também, Saúde como Caminho. E eu agradeço a todos que me acompanham. Vem crescendo o número de pessoas inscritas no canal e que visitam meu site. Eu agradeço pela confiança. E esse é um trabalho que eu faço de maneira voluntária para compartilhar todas as bênçãos que Deus trouxe e traz para a minha vida, né? Todos os aprendizados, a capacidade de compreender a vida, de receber com gratidão o alimento, as pessoas, os amigos, a família. Eu agradeço e a tudo isso, essa minha disposição, essa minha energia, esse meu amor para fazer esse trabalho, compartilhando com vocês aquilo que eu venho pensando, que eu venho sentindo, que eu venho entendendo da vida e assim transformando a minha vida. Eu queria falar hoje sobre um tema recorrente que as pessoas conversam muito, mas muito comigo. E eu, claro, também percebo a força dessa emoção na minha vida. E como muitas vezes a força dessa emoção me paralisou, inclusive me adoeceu, né? Porque a gente sabe que as doenças, né? E as doenças que envolvem a psique estão aumentando muito em nossa sociedade. A depressão, síndrome do pânico, o bipolar, né? Então a gente tem uma série de doenças que estão se agravando, né? Que começam num movimento da emoção se desregular. De você não ter mais nenhum controle sobre a sua emoção. E essas emoções mais dolorosas acabam ficando muito intensas e isso chega num nível, num patamar onde a pessoa não consegue mais viver, dar conta da própria vida, porque está vivendo essa montanha russa de alterações emocionais, hormonais, físicas, porque interfere no seu apetite, interfere, provoca dores no corpo, no seu estômago, má digestão, dor de cabeça, insônia. É uma série de coisas que uma pessoa que está vivendo um movimento muito alterado de emocional vai provocar no seu corpo. Ou seja, se eu não cuido das minhas emoções, eu vou adoecer, fisicamente falando, né? Mentalmente falando, eu já estou adoecendo e isso vai chegar no corpo. Eu quero falar sobre o medo. O medo é uma das emoções mais presentes em nossa vida. Nós temos medo desde que a gente era criancinha, desde que a gente era bebê. Aliás, nós tivemos a influência do medo na nossa vida desde que a nossa mãe estava grávida. Né? Porque uma mulher grávida, ela fica muito insegura, porque a gravidez envolve uma transformação profunda na sua vida. Eu admiro muito, eu não fui mãe, né? Não tive esse processo da gestação no meu corpo, né? Eu sou mãe de animais e considero que é uma maternidade importante, porque para mim maternidade é cuidado, é amparo, é orientação e tudo isso eu tenho em relação aos animais. Então, e amigos e familiares, então, como professora também eu exerço essa maternidade, ouvindo, escutando os estudantes que vêm até mim, dando a minha opinião, meu ponto de vista, contribuindo para ampliar a percepção deles sobre a vida. Então, tudo isso para mim é um exercício de maternidade. Mas voltando ao tema dessa fala, o medo. O medo pode ser apenas, se você, o medo, eu acredito que o medo é um dispositivo muito importante. Nós não podemos descartar nada que existe em nós, que nós viemos equipados com tudo que é necessário para a gente ter uma vida boa. Inclusive o medo é um equipamento de cuidado, é como se fosse um alarme, né? O alarme do carro não avisa quando alguém está querendo mexer no seu carro e não é bom para lhe proteger, para cuidar, para você poder cuidar do seu bem. Assim é o medo na nossa vida. O problema é quando o medo ele chega num nível, né, maior que a sua força para enfrentar esse medo e prosseguir em sua caminhada. Prosseguir naquilo que você determinou, que você estabeleceu como importante para você. Como fazer um curso, como ter um relacionamento, como comprar um carro, uma bicicleta, como trilhar um caminho espiritual.
Ou seja, todas essas coisas são muito importantes para a gente ter saúde, saúde física, saúde emocional, saúde mental. Tudo isso depende da gente ter uma vivência, ter espaços onde a gente se sinta presente e parte desses lugares. Então, a gente precisa ter um propósito ou propósitos na vida, de viver uma boa vida em família, de ter amigos e compartilhar o que você acredita, o que você pensa, de brincar com esses amigos, ter momentos de lazer e alegria. Então, quando o medo chega num nível de paralisar você, de você não dar os passos que você precisaria dar na sua vida, porque para crescer, seja lá em qualquer área, inclusive para passar de fase, né, da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase onde você começa a ter a melhor idade, né, como se diz, tudo isso vai implicar processos de transformação, de readaptação à vida, que se você tiver medo, você vai ficar paralisado ou apegada a comportamentos e hábitos de uma fase anterior da sua vida. Então, você pode ter a oportunidade de ter vivências do mundo que a fase da adolescência proporciona, mas você ficar preso numa postura infantil. E muitas vezes essa postura infantil, gente, pode se arrastar por toda a vida, até a fase a nossa fase de idosa, né? Da gente chegar depois de 50, 60, 70, 80, você pode se comportar ainda como uma criança. Se você ficar dependente, se você tiver medo de fazer suas próprias escolhas, de você assumir para o mundo o que você gosta, quem você é, o que você pensa e, claro, assumir as consequências dessas ideias, desses pensamentos, dessas posturas. Porque a criança muitas vezes até quer se colocar no mundo, fala o que pensa, diz, faz o que quer, mas ela não quer arcar com o preço de cada movimento desse. Então, a fase adulta não é só você, eu vou ser eu vou fazer o que eu penso e o que eu sinto, certo? Isso é uma parte, mas a outra parte é você estar fortalecido ou fortalecida para arcar com as consequências. Porque muitas vezes, quando você assume uma postura na sua vida, seja de qualquer área, né, emocional, você escolhe ficar com alguém que a sua família não concorda. Então, você tem que estar pronto para essa família se afastar. Mas se você compreender que essa pessoa que você escolheu faz bem a você, lhe faz feliz, então você vai enfrentar a sua família, o seu medo, né? Você vai ter que lidar com o seu medo, o medo da perda desses familiares, da companhia, da proteção dessas pessoas, porque isso pode acontecer. Algumas pessoas já se afastaram de mim por vários motivos, por várias posturas minhas, escolhas que eu fiz diante da vida. Escolhas essas que para mim foram importantes, por quê? Porque elas me levam por caminhos de alegria, felicidade e paz. Porque se eu nego aquilo que eu tenho vontade, se eu nego aquilo que eu acredito que é bom para mim, eu vou estar negando uma parte de mim para valorizar a presença de uma pessoa ou mais pessoas na minha vida. Certo, eu vou ter essa presença. Mas e o cotidiano? E a vontade de levantar da cama para fazer aquilo que eu amo, para estar com as pessoas que me fortalecem, com as quais eu posso partilhar de verdade o mais íntimo do meu ser. Então, se eu abdico dessas pessoas, se eu abdico de um caminho profissional, porque minha família acredita que eu deveria ir por outro caminho, se eu abdico da companhia de amigos, ou de um namorado, ou de uma namorada, se eu abdico da minha orientação sexual, porque a sociedade diz que você tem que ser assim ou ser assado, então, cada escolha dessa, onde o meu medo é maior que a minha, que o meu desejo de encontrar, né, de me encontrar comigo, porque cada coisa dessa, tudo que me chama na vida, fala de mim. Fala da minha contribuição, do propósito de eu estar aqui nessa vida. Porque todos nós viemos aqui para contribuir com a expansão da vida, com o aperfeiçoamento da vida, com a vida melhor,
com a vida mais rica, mais plena, de mais aceitação mútua, de mais amor uns pelos outros. E toda vez que eu cedo, fazendo a vontade de alguém ou da sociedade, eu estou diminuindo o meu amor. Por quê? Porque eu estou negando uma parte minha para me submeter. Isso não é amor, gente. Isso aí é resultado do seu medo. Isso aí é resultado da sua dificuldade de perder. Porque para ganhar, nós precisamos perder. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que eu falo sobre isso, acho que nos meses agora de janeiro, quando eu falo um pouquinho sobre que se você quiser alcançar metas na sua vida, você tem que estar disposto a perder coisas. Para ganhar uma coisa, eu tenho que perder outra. Então, o medo, ele pode ser um sinal que você usa como um artifício, né, para você ter cuidado, para você ir devagar naquilo que você quer na sua caminhada, para você não estar caindo toda hora, você não estar se acidentando toda hora. Mas tem que ter cuidado para ele também não ser um muro, ele não ser uma parede intransponível, né? Ou seja, lhe paralisar, deixar você num estado infantil ou num estado adolescente quando você já é uma pessoa adulta. Então, e aí isso vai lhe adoecer, viu, gente? Porque a vida, a saúde da gente depende da gente estar caminhando, dando o passo que eu preciso dar hoje. Se eu não dou o passo que eu preciso, que a vida me chama, que a vida me convida para eu dar hoje, essa energia desse passo vai ficar o quê? Acumulada em mim. E todo acúmulo e toda escassez é um problema. Porque, assim, né, se a gente pensar uma planta, se eu boto muita água, posso adoecer essa planta. Ela vai adoecer, ela pode até apodrecer e morrer. Se eu não boto a água necessária, essa planta vai ressecar e também vai morrer. Então, mas isso é um assunto para outro vídeo, para outra fala, né? Da escassez ou do excesso, como isso nos adoece. A gente tem muito que conversar, a gente vai conversar muito aqui, vocês podem se sentir seguros, tranquilos, porque aqui nós vamos buscar um espaço de partilha, onde a gente possa estar colocando luz nos nossos conflitos, colocando luz naquilo que a gente tem dúvidas, que a gente não sabe entender, que a gente não sabe resolver, porque sozinho, gente, ou sozinha, é muito difícil entender essa vida. Essa vida precisa de muitas partilhas, de muitos diálogos, onde a gente possa escutar pontos de vista diferentes. Eu falo muito sobre isso em sala de aula. Pois é, então, cuidado com o medo, né, para que esse medo seja um cuidado e não seja uma coisa que lhe paralise, que lhe atrapalhe, que lhe deixe, que faça com que você fique parado na sua vida, deixando de usufruir dessa vida maravilhosa que Deus nos oferece a cada dia, que esse sol que a gente tá amanhecendo um dia, né? É mais uma oportunidade, é mais um recomeço, que hoje você possa recomeçar com mais consciência do medo, dos medos que paralisam, para que você não se deixe paralisar por eles, para que você possa prosseguir de mãos dadas com o seu medo, certo? Gente, eu repito sempre, se você gosta das nossas reflexões, se você gosta, acredita que estão lhe fazendo bem, compartilhe com as pessoas que vêm à mente de vocês nesse momento, que possam contribuir também com essas pessoas. Se ainda não se inscreveram, por favor, se inscrevam no canal e acione o sininho para receber as notificações de nossos vídeos, que são vídeos diários de reflexão e incentivo para uma vida melhor, mais saudável. Então, beijo e amanhã tem mais.